Nada pode ser mais urgente do que isso, né, Fabiola? Esses dados mostram que a insegurança alimentar dos brasileiros mais pobres, ela atingiu níveis de países africanos. É disso que nós estamos falando aqui, né? A fome dobrou no Brasil em 7 anos, nos 7 anos que separam a recessão iniciada sob Dilma Rousseff, em 2014, e a pandemia tratada como gripezinha pelo Bolsonaro em 2021. Então, nesse intervalo, a fome dobrou no Brasil. Isso é uma pesquisa Gallup, uma pesquisa global, que foi destrinchada aqui no Brasil pelo Centro de Políticas Sociais da FGV, e mostra que a precariedade alimentar brasileira superou pela primeira vez essa média global. A taxa de insegurança saltou de 17% em 2014 para 36%. Aí vem essa informação do Carlos Madeiro, né? Num cenário como esse, a gente chega à revelação de que o Auxílio Brasil, que é uma forma de mitigar a fome, é uma forma de socorrer as famílias mais pobres, é o sucessor do Bolsa Família, deixou de fora 2 milhões de famílias que estão na extrema pobreza, né? Diante de dados assim, um presidente que reivindica a reeleição não deveria ousar aparecer para os brasileiros mais pobres, que trazem aí esse espaço baldio entre o esôfago e o duodeno, não poderia aparecer em outro formato que não fosse o de um prato de comida. Mas o Bolsonaro oferece uma retórica oca, em que pátria, Deus e família se misturam a um questionamento do sistema eleitoral, ataques a magistrados, defesa da distribuição de armas. Um candidato que frequenta o topo das pesquisas como favorito à conquista de um terceiro mandato, ele deveria respeitar a inteligência alheia, oferecendo uma análise autocrítica sobre a ruína econômica que foi produzida no governo da Dilma Rousseff. Mas tudo o que o Lula ofereceu até aqui foi um compromisso de falar a sério sobre economia apenas depois da eleição. O presidente disse isso numa entrevista à revista Time. Então, nesse ambiente, Fabíola, você me pergunta o que fazer. O primeiro passo é que o presidente e quem está disputando a presidência se sintonize com a realidade. É preciso sintonizar a disputa presidencial com a realidade. Nós estamos fora da realidade. Há um déficit de interesse público na sucessão presidencial de 2022. Os assuntos são desconexos. As pessoas estão passando fome. Isso deveria ser uma prioridade em qualquer campanha presidencial. Então, resta aos famintos sonhar com a possibilidade de um dia alcançar, Fabíola, uma fome de presidente, uma fome aquela do tipo que você pode saciar abrindo a geladeira do Palácio da Alvorada, que é abastecida ali com todas as iguarias que o déficit público pode comprar. Um personagem que está submetido a esse tipo de geladeira tão bem abastecida pode negligenciar um problema tão grave quanto a fome. Mas não é razoável, não é digno de respeito um presidente ou um candidato ou os candidatos que frequentam esse cenário sem oferecer alternativas. Essas pessoas estão passando fome. O discurso não pode continuar tão desconexo quanto está agora. E o Congresso, está todo mundo desconectado, né? Agora, nesse momento, está discutindo lá no Congresso, por exemplo, um quinquênio para magistrados e procuradores. Querem obrigar o Estado brasileiro a pagar de 5 em 5 anos um reajuste automático para magistrados e para procuradores. Estão discutindo agora uma lei que piora o Código Eleitoral brasileiro, tornando as eleições mais opacas e mais sujeitas a fraudes. Estão discutindo esta brincadeira, uma redução cenográfica do imposto sobre os combustíveis, que todo mundo sabe que é meramente eleitoral. Então, está completamente desconectado também o legislativo. Os pobres brasileiros não merecem essa realidade, Fabíola.